Olá, amigos da Editora Atualizar. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar o nosso papo sobre convalidação. Vamos falar sobre conversão, reforma e confirmação, que uma parte da doutrina entende como sendo espécies do gênero convalidação. Na verdade, a doutrina, se você for pegar a doutrina, cada termo tem um conceito às vezes diferentes. Então o que nós fizemos? Pegamos aí as provas de concurso público, as principais provas, e a gente teve que estudar para ver qual que é a tendência dessas provas, qual que é a doutrina que eles usam. E aí, a partir de então, a gente fazer essa aula, que com certeza vai ser uma aula completa para você matar essas questões que estão nos concursos. Bom, vamos falar, quando eu falo de conversão, reforma e confirmação, neste caso aqui, eu vou pensar em reciclagem. Diferentemente daquela convalidação por ratificação, né, que estava lá consertando alguma coisa, aqui nós estamos reciclando, jogando no lixo, né? Colocando no lixo porque é um ato nulo e aproveitando o que dá para aproveitar dele. Mas como é, Tanaka? Você vai estar convalidando o ato nulo? Você não falou que ato nulo não se convalida? A princípio não se convalida. Com exceção dessas situações de conversão, reforma e confirmação, né, em que o ato é nulo e a gente pode aproveitar desse ato com efeitos retroativos. Então, vamos lá. Segundo Melo, olha lá, vamos ver o que ele fala sobre a conversão, né? Segundo Melo, pela conversão, quando possível, o poder público trespassa também com efeitos retroativos. Então, quando eu falo aí em conversão, também é efeito retroativo, né? Um ato de uma categoria na qual seria inválido para outra categoria na qual seria válido. Como que é? Um ato de uma categoria na qual seria inválido para outra categoria na qual seria válido. Calma, é que nós vamos falar. Vou dar um exemplo para vocês. Na conversão, o ato nulo produz retroativamente efeitos próprios, no caso, efeitos próprios de outro ato, aquele que seria possível. Atos inexistentes jamais podem ser objeto de conversão. Então ele está falando, olha, eu posso converter um ato nulo, mas ato inexistente não. Se você não lembra que é ato nulo e inexistente, assista a aula sobre atos nulos e inexistentes. Beleza? E aí, nós temos aqui um exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui, olha lá. A conversão de uma nomeação em caráter efetivo para cargo de provimento em comissão. Como que é o negócio? Então imagina você que nós temos aqui uma pessoa que foi nomeada em cargo efetivo, né? Só que você sabe que a pessoa, para ser nomeada em cargo efetivo, ela tem que o quê? Ela tem que passar em concurso público, não é verdade? É que nem você está fazendo, está estudando, ralando para ser nomeado em cargo efetivo. Mas imagina que nesse caso ela não passou em concurso público. Essa pessoa foi nomeada para ocupar um cargo efetivo, está trabalhando, só que ela não prestou prova, não fez nada, né? E aí, isso aqui é um exemplo do Celso Antônio Bandeira de Melo, tá? E aí o que acontece? Lá na frente, eles falam, pô, vem cá, tá errado isso aqui. Não pode nomear cargo efetivo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer vamos fazer uma conversão, vamos converter aquela nomeação em cargo efetivo para nomeação em cargo em comissão. Comissão é livre nomeação, livre exoneração, né? Cargo em comissão, você não precisa prestar concurso, né? Qualquer pessoa pode vir a ocupar um cargo em comissão. E aí eles fazem essa conversão, converte aquela nomeação em cargo efetivo, já que a pessoa estava trabalhando todo esse tempo ali, né, exercendo aquele
aqueles afazeres, e aí lá no futuro eles falam, vamos transformar aquele cargo aquela nomeação em cargo efetivo, vamos converter em nomeação em cargo em comissão. Então olha aqui, então a conversão de uma nomeação em cargo efetivo para cargo em provimento em comissão. E aí o que acontece? Aí, eles vão pegar, vão converter esse cargo efetivo em cargo em comissão. Esse que é a conversão. Tranquilo, né, pessoal? Beleza. Então, olha aqui o que Carvalho... Agora eu vou falar sobre a reforma, né? E o que Carvalho Filho fala sobre a reforma. Olha lá, a reforma admite que um novo ato suprima parte inválida do ato anterior, mantendo a parte válida. Como que é outra história aqui, né? Essa aqui é a reforma, que ele vai suprimir a parte inválida, tem uma parte que está inválida, e vai manter uma parte válida. Como que é essa história, Tanaka? Me fala aí. Olha aqui, eu vou explicar através dessa questão de concurso CESP, tá? Através dessa questão a gente vai explicar. Então tá lá, poucos dias depois de determinado ato administrativo de autoridade competente ser concedido licença e férias. Então houve uma concessão de licença e férias a servidor do TJDFT. Verificou-se que o servidor não tinha direito à licença. Mas houve um ato concedendo licença e férias, ele não tinha direito à licença. E aí, vamos anular o ato inteiro? Né? Um ato tem que ser anulado. Aí o que acontece? Mas no caso da reforma, o que acontece? Novo ato foi então praticado, retirando-se a concessão da licença e ratificando-se a concessão das férias. Tá. Então, o que aconteceu? Eles retiraram a licença e deixaram as férias. Nesse caso, o ato posterior convalidou o anterior por meio da ratificação. Não é ratificação, isso aqui é reforma. É reforma, tá? É isso aqui, ó. O que aconteceu foi uma reforma. Então eu vou explicar para vocês como que aconteceu isso. Então tá lá, licença e férias. Foi feito um ato de licença e férias. Na reforma, o que eles fazem? Olha, descobriram lá na frente que só podia ser férias e não tinha direito à licença. O servidor não tinha direito à licença. Então o que faz? Pega lá e passa a borracha na licença, né? Tira a licença e aí retroativamente está valendo aquelas férias que foram concedidas, tá? Então ele tem um efeito retroativo. Lá no futuro ele pega lá, retira a licença, né? Tem um ato retirando a licença. Agora, retroativamente, eu tenho o quê? Eu tenho um ato só de férias. Esse é reforma. Então, de novo, aqui, ó, reforma, ele suprime. Admite-se que novo ato suprima a parte inválida de ato anterior, mantendo a parte válida. Eu pego, então, aquele ato, com um novo ato, eu tiro a parte inválida e mantenho a parte válida, que é férias. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos para outra questão de concurso aqui, né? Dá uma olhadinha, tenta fazer sozinho e vamos resolver aqui aumentar a letra. Tá lá. Determinado ato administrativo promoveu os servidores Caio e Tício por merecimento e antiguidade, respectivamente. Contudo, verificou-se posteriormente que era Mévio e não Tício o servidor mais antigo. Tá certo. Assim ditou-se novo ato, mantendo a promoção de Caio. Olha só, tá me tirando reforma, né? Inserindo a promoção de Mévio e anulando a de Tício.
por ser inválida. Acerca do novo ato editado, é correto dizer que, vamos lá então, item A. Então vamos pensar o que está acontecendo. Você tinha lá Caio e Tício. E lá na frente verificou-se que Tício não tinha direito, quem tinha direito era Mévio. Aí ficou Mévio e Tício. Então, nesse caso aqui, né, você não teve uma reforma. Não é verdade? Você não teve uma reforma. Por quê? Porque você tirou um. A reforma só tira um e mantém o que estava lá, mantém o Tício. Aqui não, você tirou e colocou o Mévio. Ah, então isso aqui ele não é reforma, né? Ele converteu um ato em outro ato, na verdade. Né? Porque reforma seria aquele caso se eu tivesse só tirado o Caio e mantivesse o Tício. Aqui eu mantive o Tício e coloquei o Mévio. Ah, então vamos ver aqui, letra A. Letra A ele fala, tem efeito apenas ex nunc, não, ex tunc, ou seja, para Mévio os efeitos da promoção só vão valer dali para frente. Não, quando você faz essa conversão, é efeito ex tunc. B, pode ser efetuada pela administração de ofício ou provocada pelo próprio judiciário, né? Ou provocada pelo próprio judiciário ser provocado. O judiciário não, né? É uma questão de oportunidade e conveniência, não há que se falar em judiciário, né? Porque é um ato discricionário. C, se trata de espécie de convalidação do ato administrativo anterior, que no caso em comento é denominado pela doutrina de ratificação. Não, não é a ratificação, né? Não diz respeito à incompetência ou forma. D, se trata de espécie de sanatória do ato administrativo anterior, que no caso em comento é denominado pela doutrina de reforma. Não é reforma, porque ele trocou lá, né, o Caio pelo Mévio, né, manteve o Tício. É isso aí? Não. Ele trocou o Tício pelo Mévio, manteve Caio. Nossa, quanto nome difícil. E se trata de espécie de convalidação do ato administrativo anterior, que no caso em comento é dominado pela doutrina de conversão. Beleza. Ele pega o ato e troca por outro possível. Letra E de Eduardo. Tranquilo? Muito bem. E, finalmente, vamos falar deste ato aqui, que é a confirmação, né? Que seria a confirmação. Tá lá, segundo de Pietro, é a decisão da administração que implica renúncia ao poder de anular o ato ilegal. Ah, então ele não quer anular o ato ilegal, mas que história é essa da administração renunciar ao poder de anular o ato ilegal? A própria administração pode deixar de anular o ato administrativo por razões de interesse público, quando a anulação pode causar prejuízo maior do que a manutenção do ato. Somente é possível quando não causar prejuízo a terceiros. É aquela velha história da emenda ficar pior que o soneto, na verdade. Às vezes você anular um ato administrativo que já estava funcionando, já estava em vigência, ele pode trazer prejuízos maiores ao interesse público, né? Pode causar prejuízo maior do que a manutenção do próprio ato. Que é um exemplo aqui, ó. Imagina que a administração faz concessão do uso de uma área pantanosa para pessoas sem moradia. Então, tem lá um pântano, um lugar, né, encharcado. E a administração fala, olha, quem está sem casa pode ficar aí nesse lugar aqui. Eu concedo o direito de uso, vocês podem usar essa terra, pode ficar aí nesse local encharcado, esse local pantanoso. Beleza, então as pessoas que não
tem terra, não tem teto, vão lá e constroem suas casas e começam a urbanizar. Então foi feita a concessão lá no passado. Beleza. Essas pessoas beneficiadas urbanizam e dão utilidade pública àquela área. Legal. Então eles começaram a urbanizar, a fazer ruas, a fazer os aterros, certinho, aterrar, se colocar terra, não é aterro sanitário, colocar terra para tirar aquela parte de charco, drenar. Bom, enfim, fica um lugar legal, habitável, que as pessoas possam morar tranquilamente em harmonia. E aí no futuro verifica-se que houve ilegalidade no ato dessa concessão. Então lá no futuro verificou-se que aquela concessão é uma concessão ilegal, é um ato nulo. E aí? As pessoas já estão morando, já estão usufruindo do local, já construindo benefício, já beneficiaram o local, e aí? Você vai anular e vai expulsar todas as pessoas, vai transformar aquilo num pântano de novo? Não, a gente sabe que não há interesse público e você anular esse ato causaria um prejuízo ainda maior para o próprio interesse público, né? E aí, o que acontece? Mas a administração pública, se a administração pública for anular o ato, causaria um prejuízo maior para o interesse público. Dessa forma, mantém-se o ato através da confirmação. Então, mesmo sabendo que aquele ato é ilegal, mas ele vai trazer um prejuízo grande, maior, se a gente anular aquele ato, aí confirma-se um ato ilegal para atender o interesse público, com efeitos retroativos ali no momento da concessão do ato, e aquele ato ele passa a viger, né? Mesmo nesse exemplo que foi feita a concessão de forma ilegal. Beleza? Então, é uma das exceções em que você tem um ato ilegal e com uma vigência e confirmada pela própria administração pública, tá? Beleza. Outra situação, nas palavras de Pietro, é o caso de prescrição. Vamos ver o que de Pietro fala. Outra hipótese de confirmação é o que ocorre em decorrência de prescrição do direito de anular o ato. Seria uma confirmação tácita, ou seja, uma confirmação pelo decurso de tempo. Aqui não há propriamente renúncia da administração, mas impossibilidade decorrente da prescrição, tá? Isso aqui também é chamado de estabilização ou consolidação. O que é isso? Né? Se eu pegar a lei do processo administrativo, a 9784, lá no artigo 54, ele fala sobre a prescrição. Ele chama de decadência, mas a doutrina entende, né? A ciência do direito entende que isso é uma prescrição. Mas, independentemente de decadência ou prescrição, vamos ler aqui o artigo 54. Diz ali: o direito à administração de anular os atos administrativos e que decorrer efeitos favoráveis para o seu destinatário decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Legal. Então, tem 5 anos para anular um ato. Tem 5 anos. Se passou aquele tempo, então, de Pedro fala que houve uma confirmação tácita, né? A administração tacitamente confirmou aquela situação, né? Mesmo naquele caso da concessão ilegal, né? Tivesse passado 5 anos, aí seria ali uma confirmação tácita, não precisa nem falar de interesse público. Tranquilo, pessoal? Beleza, se você gostou, dê um joinha, compartilhe nossas aulas, continue conosco. E olha uma coisa, uma notícia boa para vocês, ato administrativo acabou. É isso aí, pessoal, você está de parabéns se você chegou a esta aula, é porque você assistiu toda a matéria aí de atos administrativos possíveis de cair em concurso público. Tranquilo, pessoal? A gente pega os principais concursos, a gente pega os principais editais e procura, sim, dar o curso mais completo que você possa ter.
É o curso aqui da editora Atualizar, tá? E aí, não acabou ainda o curso de Direito Administrativo, só acabou o curso de Atos. Na próxima aula vamos para outros assuntos, é surpresa, né, pessoal? Tá? Então não perca o próximo assunto. Atos Administrativo termina aqui, mas continue conosco, continue compartilhando, espalhando a notícia de que existe esse canal com aulas de qualidade para todo o Brasil, para você gabaritar em qualquer concurso público que você for prestar. Beleza, pessoal? Continue firme, forte, grande abraço, mãos de todos. Até mais. Tchau, tchau.